Guerras não são apenas sobre operações militares, elas quase sempre envolvem dinheiro e poder. E esse acordo com o Irã mostrou isso para nós mais do que nunca, porque enquanto todos estão focados no cess e nos porquês do acordo, tentando descobrir se ele é bom ou ruim, a maioria de nós esqueceu de perguntar como esse acordo surgiu em primeiro lugar. E a resposta para isso é uma guerra nas sombras que os Estados Unidos vem travando silenciosamente, pressionando o Irã até o limite sem que ninguém percebesse. Quer dizer, Trump nos deu uma pequena dica quando disse que o exército dos Estados Unidos estava secretamente movendo petroleiros pelo Estreito de Hormuz à noite, depois que o radar do Irã havia sido destruído. Assim, casualmente. Agora, além de ser uma das operações militares mais incríveis de todos os tempos, é também um lembrete do que sempre foi essa guerra: petróleo, dinheiro, economia. Essa é uma história que a mídia não contou. Bem-vinda ao IRCA na JNS TV. Vamos ao assunto. Antes de chegarmos à parte James Bond da história, vamos falar da economia do Irã, pois para entender sua queda é preciso saber de onde veio. O Irã possui a quarta maior reserva comprovada de petróleo do mundo, e sua localização geográfica faz dele um dos países mais estrategicamente posicionados do planeta. Porque em sua costa sul está o Estreito de Hormuz, a passagem estreita por onde cerca de 20% de todo o suprimento mundial de petróleo passa todos os dias, conectando o Golfo ao Oceano Aberto. Todo barril de petróleo exportado pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Catar precisa passar por essa passagem para o restante do mundo. O Irã fica às margens desse estreito e por décadas teve um veto involuntário no mercado global de energia apenas por sua localização. O petróleo é a principal exportação do Irã. É a base financeira do regime, financiando o governo, exército, guarda revolucionária e aliados do Líbano ao Iêmen. E desde 1979, os Estados Unidos e o mundo entenderam que, se você quer trazer o Irã para a mesa de negociações, precisa atingi-los no bolso. A pressão ocidental sobre o Irã segue basicamente um ciclo repetitivo. Os Estados Unidos aumentam sanções até o Irã aceitar negociar, assinam um acordo, o Irã usa o alívio para se reconstruir e o ciclo recomeça. O acordo nuclear de 2015 é o exemplo mais famoso disso. Anos de pressão levaram o Irã à mesa de negociações, um mau sinal por si só, resultando em um acordo que limitou seu programa nuclear em troca do alívio das sanções. Quase imediatamente, o Irã usou esse alívio financeiro para financiar grupos terroristas por procuração, expandir programas de armas e buscar formas de contornar a próxima rodada de pressão. A maioria dos acordos tem sido ruim e o padrão após a assinatura também é consistente. Mas como funcionam essas sanções na prática? A ideia é simples. Qualquer empresa ou banco, em qualquer lugar do mundo que faça negócios com o Irã, corre o risco de ser excluído do sistema financeiro americano. Como toda a economia global depende dos bancos americanos e do dólar, essa ameaça costuma afastar a maioria das empresas. O Irã acaba sem parceiros comerciais. O problema das sanções nunca foi a ideia delas, mas sim sua aplicação. Os Estados Unidos foram inconsistentes ao longo dos governos, enquanto o Irã passou 40 anos driblando as sanções. Nomes falsos de empresas, países intermediários, pagando em outras moedas e disfarçando a origem real do petróleo. Eles ficaram muito bons nisso. Tão bons que, em 2023 mesmo, sob sanções internacionais ativas, o Irã está faturando 53 bilhões de dólares com o petróleo, o que mostra tudo o que você precisa saber sobre a diferença entre o que as sanções deveriam fazer e o que realmente acontece quando ninguém as aplica de verdade. Antes mesmo de uma única bomba ser lançada, em 2026, a economia do Irã já estava com sérios problemas. A questão era, se o Irã ganhava 53 bilhões de dólares ao ano burlando sanções, por que a economia ia tão mal? A resposta é que burlar sanções não é o mesmo que ter uma economia saudável. O dinheiro que o Irã recebia ia quase todo para o regime terrorista, exército e aliados, e não para necessidades do país, como hospitais, infraestrutura ou empregos. Décadas de sanções afastaram os investimentos estrangeiros, enfraqueceram o setor privado e deixaram os iranianos comuns com uma moeda, o rial, que estava perdendo valor muito, muito rápido. Uma inflação acima de 48% significa que, seja qual for o seu salário no início do ano, ele compra cerca de 40% menos em dezembro. O governo passou a imprimir notas em valores que o Irã nunca precisou antes, como a de 10 milhões de reais, pois as menores estavam praticamente inúteis no dia a dia. Um único ovo frito no Irã custa 1 milhão de reais. Era assim que era a vida antes da guerra começar. E qual é a única coisa que poderia resolver isso?
Bem, obviamente, o alívio das sanções. Por isso, se você tem acompanhado alguma das rodadas de negociações, deve ter notado que o Irã se recusou a abrir mão de uma exigência, entre várias outras, o descongelamento de seus ativos e o alívio financeiro. Bilhões de dólares bloqueados por sanções estão inacessíveis, e o Irã quer incluí-los em acordos. Isso não vem da bondade do coração deles nem de preocupação súbita com o povo iraniano. A República Islâmica sobrevive porque as pessoas dentro do sistema, os soldados, a guarda revolucionária, a vasta rede de leais ao regime, dependem financeiramente dele. Você mantém pessoas leais pagando. Quando o dinheiro acaba, a lealdade pode vacilar. Um regime reprimindo um levante não pode ter soldados vacilantes. Então, quando o Irã exige alívio das sanções na mesa de negociações, o que eles estão realmente dizendo é que precisam de dinheiro, não para reconstruir a economia, que vai afundar de novo, mas para manter as pessoas armadas do nosso lado, ou seja, para se tornar um inimigo ainda mais forte. Essa era a situação econômica do Irã ao entrar na guerra em fevereiro, um sistema pressionado, com até a mídia estatal alertando sobre o custo de vida. Relatavam-se demissões em massa, escassez de medicamentos e o governo permitia compras a crédito de bens essenciais garantidas por subsídios futuros, já que os atuais estavam acabando. Quando a guerra começou em fevereiro, o Irã fez exatamente o que sempre prometeu. O Irã tornou o Estreito de Hormuz uma arma ao atacar embarcações comerciais com mísseis, drones e minas, elevando os custos de seguro e levando empresas a pararem de enviar navios. O cálculo do Irã era que o fechamento do estreito para o transporte marítimo global causaria tanta dor econômica para o mundo. Com o petróleo disparando, cadeias de suprimentos interrompidas e pressão internacional, os Estados Unidos seriam forçados a encerrar a guerra. Eles acertaram ao pensar que a alta do petróleo pressionou Trump, mas o Irã agiu de forma mais calculada do que apenas fechar o estreito. Ele bloqueou o estreito para outros, mas manteve seu petróleo circulando. Navios iranianos seguiram exportando cerca de 2 milhões de barris diários pelo estreito após o início da guerra, atacando e ameaçando qualquer outra embarcação que tentasse passar. A Guarda Revolucionária do Irã cobrava até 2 milhões de dólares dos navios para permitir a passagem, recebendo em yuan e criptomoedas, controlando o uso da hidrovia e lucrando com todos. O Wall Street Journal destacou que o Irã exportava mais petróleo do que antes da guerra, o que, mesmo sem confirmação, reforça o argumento. A narrativa pública do conflito, com operações anunciadas e suspensas, cessar-fogos assinados e violados, negociações suspensas e retomadas, pode parecer caótica, mas a campanha financeira contra o Irã nunca parou. Toda semana em que os diplomatas estavam conversando e as negociações aconteciam, o Tesouro estava, na verdade, aplicando sanções. Toda semana em que as bombas não caíam, a pressão econômica se intensificava. A guerra contra a economia do Irã não era um complemento à campanha militar. Em muitos aspectos, ela era a verdadeira campanha consistente. Em 13 de abril, quando Trump anunciou o bloqueio naval dos portos iranianos, imposto por mais de uma dúzia de navios de guerra, mais de 100 aeronaves e mais de 10 mil militares operando perto do estreito, visando cada embarcação que tentasse entrar ou sair dos portos iranianos ao longo do Golfo Árabe e do Golfo de Omã. Trump alegou que o bloqueio custava ao Irã 500 milhões de dólares por dia. Em maio, o ministro da Defesa estimou que o Irã já havia perdido 4,8 bilhões de dólares em receitas de petróleo desde o início do bloqueio. O Irã faturava ao menos 30 bilhões de dólares anuais com petróleo, mas essa renda agora era quase nula. O bloqueio cortou as importações, agravando a situação de um país já com mais de 50% de inflação e escassez de alimentos e remédios, agora ameaçado de não conseguir importar itens essenciais para manter serviços básicos. O secretário de Defesa Hegseth foi claro na coletiva no Pentágono. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e nossos colegas do Tesouro também estão lançando a Operação Fúria Econômica, maximizando a pressão econômica de todo o governo sobre o Irã. Escolham sabiamente. Se o Irã fizer uma escolha ruim, então haverá um bloqueio e bombas caindo sobre a infraestrutura, energia e fornecimento de eletricidade. Enquanto o bloqueio era o instrumento financeiro mais visível, a campanha paralela do Tesouro visava a estrutura oculta que o Irã também passou anos construindo para sobreviver às sanções. Casas de câmbio, empresas de fachada, donos de navios, corretoras de criptomoedas e, principalmente, os compradores chineses. O Tesouro decidiu que iria sancionar uma das maiores refinarias independentes da China, que processa 400 mil barris por dia, identificando o vendedor como o setor de vendas de petróleo das Forças Armadas do Irã e mostrando que os Estados Unidos pretendem atacar grandes instalações industriais chinesas para cortar a receita iraniana.
Mas 4 refinarias chinesas também foram sancionadas. A maior corretora de criptomoedas do Irã, responsável por mais de 50% das entradas de ativos digitais do país em 2025, também foi sancionada. As casas de câmbio, áreas intermediárias e empresas de fachada em Dubai e Hong Kong, camada por camada, a estrutura que mantinha o dinheiro do Irã circulando estava sendo desfeita com as exportações de petróleo bloqueadas. Compradores sob sanções secundárias, sistemas de pagamento afetados por restrições financeiras e a frota sombra designada navio a navio. O próprio governo do Irã estimou o total de danos relacionados à guerra em 270 bilhões de dólares, equivalente a 57% do PIB. Mas ontem, Netanyahu anunciou que o dano real causado ao Irã, agora está em quase $1 trilhão. A mídia estatal do regime dava o alarme em uma linguagem incomum até para seus próprios padrões, com autoridades deixando de falar sobre política econômica em termos de bem-estar, mas sim em termos de prevenção de distúrbios. Qual a diferença entre um governo que lida com uma crise e um que teme seu próprio povo? Agora, havia mais uma camada nisso que ninguém estava abordando, que são os estados do Golfo. Além das ações militares e econômicas dos Estados Unidos, a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos já se preparam para esse cenário há anos. O oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita atravessa 1.200 quilômetros pela Península Arábica até o Mar Vermelho, e a Aramco rapidamente o colocou em plena capacidade. O oleoduto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, fornece uma rota alternativa ao Estreito de Omã. Nenhum dos oleodutos pode substituir totalmente o volume que normalmente transita por Hormuz, mas a mensagem que eles enviaram foi significativa. Principais exportadores de petróleo buscam transportar seu produto sem depender do Irã. Os estados do Golfo disseram à mídia que o comportamento do Irã criou uma enorme lacuna de confiança que talvez nunca seja reparada, e estavam fazendo investimentos em infraestrutura de longo prazo que deixavam claro: estamos reconstruindo para reduzir nossa dependência de uma via navegável que o Irã pode ameaçar. Isso é algo que eles vêm construindo há anos porque sempre souberam que o Irã é um grande risco. E enquanto eles pressionavam por esse acordo militar e pressionavam para que as negociações avançassem, eles estão, em particular, extremamente felizes que Israel ainda tem a capacidade militar de atacar o Irã, porque o Irã provou ser um incômodo inacreditável para o mundo inteiro. Os Emirados Árabes Unidos, aliás, foram além e se retiraram completamente da OPEP em maio, aproximando-se ainda mais de Israel e dos Estados Unidos. E nós fizemos um episódio inteiro sobre isso, então vai lá conferir. A principal vantagem geográfica do Irã, ameaçar o estreito e reter o suprimento mundial de energia, estava sendo discretamente contornada de forma permanente. O que nos leva de volta ao Trump no Salão Oval, falando de 22 navios, sem luzes e do radar iraniano destruído. Em março, os Estados Unidos lançaram bombas anti-bunker em mísseis antinávio iranianos no estreito e afundaram 16 navios iranianos de colocação de minas. O Irã limpou fisicamente a hidrovia das armas usadas para ameaçar quem tentasse passar. Com o radar do Irã destruído e a marinha enfraquecida, o estreito ficou navegável pela primeira vez desde fevereiro. Em maio, Trump anunciou a Operação Projeto Liberdade, missão da Marinha para escoltar petroleiros presos no Golfo Pérsico. Durou só um dia e foi pausada pelas negociações de cessar-fogo, que pareciam avançar, tornando uma escalada pública inadequada. Mas no fim, não houve resultado. Mas a Marinha não parou, apenas passou a agir de forma mais discreta. Eles contatavam navios privadamente, passavam coordenadas, pediam para desligar transponders e guiavam comboios de 14 a 26 embarcações à noite, sem luzes, em águas onde o radar do Irã já estava destruído. O JP Morgan estimou em junho que cerca de 2 milhões de barris diários cruzavam o estreito em navios totalmente no escuro. Mais de 100 milhões de barris no total, em mais de 200 navios, atravessando as águas que o Irã passou meses transformando em uma estrada de pedágio privada, retomada pelos americanos. Não sabemos se esses números são reais ou estimados, mas o ponto permanece o mesmo. Sim, um acordo estava sendo negociado, mas secretamente, ao mesmo tempo, as coisas estavam acontecendo para tentar pressionar o Irã a assinar. Então, claro, no dia 14 de junho, o Irã realmente concordou em assinar um acordo, e vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não. Mas eles chegaram lá. A luta para. O estreito reabre. 60 dias de negociações nucleares vão começar. A principal e mais urgente exigência do Irã, que deve ser atendida antes das negociações, é a liberação de 24 bilhões de dólares em ativos congelados. Não é, claro, uma garantia de segurança, porque eles precisariam disso. Também não é o reconhecimento do seu programa nuclear.
é só o dinheiro de volta para que eles possam manter o povo satisfeito. E por povo, eu não quero dizer o povo do Irã. Eles odeiam a República. Estou falando dos lealistas que tornam possível toda a catástrofe da República Islâmica. A vice-ministra das Relações Exteriores do Irã destacou que a negociação de 60 dias dependeria principalmente dos Estados Unidos liberarem os fundos congelados. Se ainda falta prova de que essa guerra é sobre dinheiro, o Irã mostrou isso na assinatura. Mas a pergunta que todos têm é esta. Agora que sabemos como esse acordo surgiu, todos nós estamos nos perguntando: esse acordo é algo bom ou não? Bem, para começar, se o Irã concordou com isso, é porque o acordo permite que eles sobrevivam. E um regime que sobrevive é ruim, e um regime que sobrevive também consegue se reconstruir. A história de todos os acordos anteriores com o Irã é exatamente essa. O alívio das sanções começa a chegar, o regime se estabiliza, os grupos aliados recebem financiamento novamente, as centrífugas voltam a funcionar e, em 5, 10, 20 anos, estamos de volta ao começo. Foi isso que aconteceu no acordo de 2015. Isso já aconteceu antes, e existe um padrão e um ciclo. Se você estava esperando pela queda da República Islâmica, então não, você não gosta desse acordo, porque isso foi adiado inevitavelmente por um bom tempo. Posso ser honesta por um instante? Ainda não conhecemos os termos específicos para analisar totalmente o que está sendo assinado e não vou fingir o contrário. Eu não sei todos os detalhes se esse acordo traz algo bom ou ruim, mas a simples verdade é que qualquer tipo de acordo é um problema. Se o Irã estava disposto a assinar, isso indica que o que precisávamos deles não estava em negociação. Eu conheço esse padrão, e esse padrão me deixa profundamente desconfortável, porque esse acordo, no fim das contas, era sobre uma coisa: tentar eliminar a ameaça nuclear. E sim, acabar com as armas nucleares é muito importante, mas também é importante acabar com um regime terrorista que controla a economia e controla o Oriente Médio do jeito que o Irã faz. Agora, sem contar o fato de que, vamos supor que esse acordo realmente elimine a ameaça nuclear, isso só pode acontecer se a fiscalização continuar. Não por 60 dias, como estamos vendo atualmente nos acordos, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados, nem só até o próximo ciclo de notícias. Precisamos de uma fiscalização contínua e séria, com a mesma intensidade que gerou a pressão econômica sobre a qual passamos o episódio inteiro falando. É isso que todos nós deveríamos estar observando e, sinceramente, é isso que todos nós precisamos exigir. Talvez, se houver algo de bom nesse acordo, seja isso: eles não conseguirem armas nucleares. Mas isso só acontece se os Estados Unidos realmente aplicarem as regras que estabeleceram, algo que não vimos acontecer no passado. Olha, seria bom se o Irã nunca conseguisse armas nucleares, mas essa não é a realidade. Tem algo que não supero e que quase sempre é esquecido quando esses acordos são assinados. Para todas as pessoas que realmente vivem sob as consequências desse regime, pessoas no Oriente Médio, não aquelas que são impactadas pelo preço do petróleo, ou que têm medo da ideia de uma nova guerra americana. Mas para as pessoas que realmente estão vivendo isso, esse acordo tem consequências sérias para elas. O povo do Irã, que foi empobrecido, preso e morto por um governo, ou mais importante ainda, por uma ditadura, que usou cada dólar do alívio das sanções não para construir escolas, mas para financiar o aparato da própria opressão. Essas pessoas não ganham nada com esse acordo. O povo de Israel ficou meses sob ataque de mísseis, mesmo sem armas nucleares e a ameaça dos mísseis balísticos. O povo do Líbano, do Iêmen, do Iraque, ou de todos os países onde os representantes do Irã deixaram completa devastação. Para todos eles, isso nunca foi sobre dinheiro e também nunca foi realmente sobre armas nucleares. Era sobre viver uma vida sem o terror como algo normal no dia a dia. E isso foi entregue com esse acordo. Não importa como você analise, a República Islâmica sabe que venceu. Sim, ela sofreu. Sim, ela cedeu sob pressão. Sim, a guerra econômica a levou ao limite. Mas eles sabem a verdade. Os Estados Unidos queriam esse acordo mais que tudo, buscavam encerrar o capítulo de forma elegante, queriam poder dizer que a ameaça nuclear havia sido removida e que o desastre econômico havia sido amenizado. Esse sempre seria o ponto final, e o Irã sempre esteve disposto a esperar. Para mim também há algo maior por trás disso, o que é meio de partir o coração. Todos dizem que Trump queria muito esse acordo por ser narcisista e megalomaníaco. E provavelmente isso é verdade. Acredito que o principal motivo desse acordo ser impulsionado desde o início era a falta de disposição dos americanos para lutar.
Eles não queriam arriscar soldados pelo que achavam que ocorria no Oriente Médio, mas nunca foi realmente sobre essa região. Isso é sobre os americanos admitirem o fato de que lidar com o terror é algo que eles não gostam, mas que na verdade não estão dispostos a sacrificar nada por isso. E com o plano islamista de dominação, como vimos na Europa, e com os Estados Unidos criticando tanto a Europa pelo fato de que eles falam muito, mas nunca realmente fazem nada, é meio assustador ver que é isso que o povo americano quer. Um acordo que não lida com a verdadeira ameaça do terror e, mais importante ainda, diz a República Islâmica, nós não estamos dispostos a sacrificar nada para impedi-la. O povo do Oriente Médio percebe isso. A grande diferença entre as posturas de Israel e dos estados do Golfo. Israel provou que está disposto a lutar e está disposto a lutar mesmo que isso desagrade os Estados Unidos, porque entende as consequências de permitir que um regime terrorista simplesmente governe. Não porque eles têm sede de morte ou gostam de assassinar bebês. É porque eles vivem sob a ameaça do terror e entendem que não têm o luxo de simplesmente dizer vamos assinar um acordo e seguir em frente. Israel entra agora em uma fase muito complicada, precisando lidar com a situação nos Estados Unidos e no Oriente Médio, enquanto os Estados Unidos limitam suas ações porque Trump só quer a aprovação do acordo. Isso pode parecer pessimista, mas não acho que seja. É simples notar que Israel está militarmente muito melhor do que antes. Estamos mais preparados do que nunca para lidar com o Irã. Isso provou ao Oriente Médio que o envolvimento intenso do Ocidente aqui não é o ideal. Já disse isso e repito quantas vezes for preciso. O Ocidente não compreende o Oriente Médio. Ele entende dinheiro, liberdade, ganhos imediatos, o calendário político e o preço da gasolina. Mas a linguagem que realmente se fala nesta região, a ideologia, a teologia, a paciência de um regime que acredita estar esperando por um momento divino, a vida sob ameaça real, essa linguagem ainda não foi efetivamente traduzida para a Casa Branca. Isso ficou claro pela obsessão em fechar esse acordo a qualquer custo. E sem entrar nos detalhes do drama entre Israel e os Estados Unidos, pode haver algo de bom nisso. Pode haver uma mudança real, mas a verdade é que isso é improvável. E para os países realmente impactados pela sobrevivência da República Islâmica, já passou da hora de deixarem de ser controlados financeiramente por aqueles que simplesmente não entendem quais são as verdadeiras consequências. Ao analisar a incrível história de como os Estados Unidos fizeram o Irã assinar, vejo um país que sabe alcançar seus objetivos. Mas talvez, só talvez, isso esteja se mostrando uma faca de dois gumes. Eu sou Irka e vejo vocês na próxima vez.